Hoje a gente vai olhar com outros olhos para uma planta que todo mundo acha que conhece. E se eu te dissesse que aquela erva daninha, a mais comum do quintal, fosse na verdade uma verdadeira potência bioquímica? Parece ser surpreendente, né? Pois é, aquela plantinha que muitas vezes a gente tenta arrancar dos jardins, guarda segredos que a ciência está começando a desvendar de uma forma cada vez mais profunda. Olá, eu sou a tia Sandra e hoje eu vou te levar pelo caminho do conhecimento. Para a gente entender essa história direito, vamos mergulhar juntos em um artigo de revisão que explora exatamente isso: os compostos bioativos do dente de leão, as técnicas para extrair eles e as aplicações fascinantes que estão surgindo. Então, vamos começar do começo. Antes de ser vista como uma simples praga, o dente de leão já tinha uma história que indicava todo o seu potencial. Olha só que interessante, o próprio nome científico, Taraxacum officinale, já nos dá uma pista valiosa. A literatura mostra que a origem da palavra vem do grego, onde taraxas significa desordem e akos, remédio, ou seja, literalmente o remédio para as desordens. Isso mostra que já existia um reconhecimento histórico das propriedades medicinais dessa planta muito antes dos laboratórios modernos existirem. E o seu ciclo de vida é um belo exemplo da eficiência da natureza. Se a gente observar essa imagem aqui, vemos as 4 etapas principais. Começa tudo com a germinação da semente, claro. Depois vem o crescimento vegetativo, onde as folhas formam aquela roseta característica, bem grudadinha no chão. Aí vem a floração, com aquelas flores amarelas super vibrantes. E, por fim, a formação e a dispersão das sementes pelo vento, naquele formato famoso de pompom. É um ciclo perfeito que garante que ela se espalhe por aí. Agora, a parte que eu acho mais fascinante é o que acontece dentro da planta. Cada parte do dente de leão, a raiz, a folha e a flor, funciona como se fosse um departamento especializado de uma pequena fábrica química. A literatura científica descreve essa especialização de forma muito clara. Nesse diagrama aqui, a gente consegue ver como os compostos não estão distribuídos de maneira uniforme. As raízes, as folhas e as flores produzem e guardam diferentes classes de moléculas bioativas. E são essas substâncias que têm potencial para diversas aplicações, tanto na saúde quanto na indústria. Então, o ponto principal aqui é essa distinção. De uma forma bem resumida, os estudos mostram que as raízes são uma fonte importante de ácidos hidroxibenzoicos que são conhecidos pelas suas propriedades antioxidantes. Já as folhas, elas se destacam pela alta concentração de derivados do ácido cafeico, como o ácido chicórico, que tem uma forte atividade anti-inflamatória documentada. E as flores? As flores têm um perfil único, marcado pela presença de um flavonoide chamado crisoeriol. Essa especificidade é importantíssima na hora de pensar nas aplicações. Mas não adianta nada ter todos esses compostos valiosos se eles estão trancados dentro da planta, certo? Para que possam ser estudados ou utilizados, eles precisam ser extraídos. E o grande desafio é que a forma como a gente faz essa extração impacta diretamente na qualidade e na quantidade do que a gente obtém. Por muito tempo, os métodos convencionais, como a extração com água quente, eram os mais comuns. Eles são simples, mas o problema é que o calor excessivo pode acabar degradando as moléculas mais sensíveis. Hoje, a ciência busca técnicas inovadoras que seguem a linha da chamada química verde. São métodos mais eficientes que não só preservam a integridade dos compostos, mas também gastam menos energia e usam menos solventes. Um exemplo brilhante disso é a extração assistida por ultrassom. Repara como essa via funciona. As ondas de ultrassom criam e colapsam microbolhas no líquido. A implosão dessas bolhas gera uma energia imensa que age como se fosse um martelo microscópico, rompendo a parede celular da planta e liberando os compostos bioativos direto no solvente. É um processo físico, super rápido e que pode ser feito em temperaturas mais baixas. Genial, né? Ok, com esses extratos em mãos, o que a ciência tem investigado? Olha, as aplicações são surpreendentemente vastas, indo de uso culinário tradicional até pesquisas biomédicas bem avançadas. Na área de alimentos, o dente de leão é muito versátil. As raízes são riquíssimas em inulina, uma fibra prebiótica que serve de alimento para as bactérias benéficas do nosso intestino. As folhas, com aquele sabor amarguinho característico, são usadas em saladas e sopas. As flores viram ingrediente de xaropes, geleias e até de cervejas artesanais. E a raiz torrada? Pode virar uma bebida que lembra café, só que sem cafeína. Agora, no campo biomédico, os achados são bem promissores.
A literatura científica descreve um espectro bem amplo de atividades biológicas. Modelos experimentais indicam potenciais atividades antioxidante, anti-inflamatória e hepatoprotetora, ou seja, com capacidade de proteger as células do nosso fígado. E tem um estudo bem interessante, por exemplo, que demonstrou que extratos das folhas e das flores conseguiram proteger fibroblastos da pele humana, que são as células que produzem colágeno, contra os danos causados pela radiação UVB do sol. Mas, como em todo estudo científico sério, é preciso ter uma visão equilibrada. Junto com os benefícios potenciais, a literatura também aponta algumas limitações e pontos de atenção que a gente não pode ignorar. Para começar, é importante saber que o dente de leão tem o status GRAS, uma sigla em inglês para geralmente reconhecido como seguro pela FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos. Isso indica que, para a população em geral, o uso dele em alimentos e suplementos é considerado seguro. No entanto, geralmente seguro não significa que não existe a necessidade de cautela. Pessoas com alergia a plantas da família Asteraceae, por exemplo, podem ter reações. Outro ponto crucial, o dente de leão é um bioacumulador, ou seja, ele pode absorver metais pesados de solos contaminados. Por isso, a origem da planta é fundamental. Além disso, o sabor amargo, por causa dos sesquiterpenoides, pode não agradar a todo mundo, e um consumo excessivo pode levar a desconfortos gastrointestinais leves em algumas pessoas mais sensíveis. Bom, essa análise toda mostra como uma planta tão comum pode ser, na verdade, extraordinariamente complexa. Se este conteúdo ajudou a expandir o conhecimento sobre o tema, então curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação de qualidade. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? O dente de leão é só um exemplo. Quantas outras ervas daninhas que estão por aí ao nosso redor são, na verdade, pequenos laboratórios bioquímicos só esperando para serem compreendidos? Fica aí a reflexão. Até a próxima!